Bom dia, alunos. Aula de História hoje. Vamos falar mais um pouco sobre o Egito, né? Gente, já falei para vocês em aulas anteriores que havia no Egito um rio chamado Rio Nilo. Esse rio era um rio longo, bem comprido e estreito, né? Esse rio, quando ele estava cheio, né, ele irrigava, né? A água dele batia ali nas laterais do rio e deixava o solo fértil. Aí o pessoal ia lá, plantava de tudo, depois colhia, e isso era a riqueza do Egito, certo? Quando o rio Nilo não estava muito cheio, o pessoal não plantava muito porque o solo não estava molhado, né? Então não tinha muita colheita nesse tempo. Então era o tempo onde tinha crise, tinha problemas financeiros, né? O pessoal tinha que comprar do outro país, porque lá no Egito não tinha. Então, gente, o Egito ele é basicamente submetido, né, ao rio Nilo, certo? É o rio que traz as riquezas desse país, né? É um rio que sai cortando todo o Egito, tudo bem? Teve uma época no Egito chamado Egito Antigo, 3.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, que os faraós, que eram os líderes, promoveram a expansão do território egípcio, né? Foram povoando todos os arredores do Egito, certo? Nessa época também houve uma escassez, né, no Rio Nilo, não encheu tanto. Houve algumas crises, né, houve algumas invasões, entendeu? Tanto é que na época do Médio Império Egípcio, basicamente no ano 2000 aí antes de Cristo, 2200 mais ou menos, teve um povo que invadiu lá. Esse povo se chamava Ixos. Invadiram lá o Rio Nilo, o Egito, né, tomaram algumas partes para si. Mas em compensação, os egípcios aprenderam a usar o cavalo com os Ixos, né? E aprenderam também a usar o carro de guerra, né, para combater os invasores. Aprenderam com os Ixos, o carro de guerra que era puxado pelo cavalo, né, naquela época. Então foram duas coisas importantes que os egípcios aprenderam com outros povos, no caso com os Ixos, certo? E aí, gente, no terceira fase do Egito, né, chamado Egito Novo, né, já mais recente, essa fase mais ou menos no ano 1580 até o ano 525 a.C., foi a época em que houve também mais expansão do território, houve uma intensificação do comércio, né? Por quê? Porque aprenderam a fazer a irrigação, né? Mesmo na época que o Nilo não estava muito, muito cheio, né? Mas o pessoal aprendeu a tirar a água de lá, construíram diques, diques é tipo aqueles canos, né? Que passam as águas, construíram canais de irrigação para irrigar, né? Molhar ali a terra aos arredores do rio Nilo. E isso daí fez o Nilo, né, ali nos arredores do Nilo, produzir muita coisa, muita riqueza, muita fartura. E isso daí aumentou o comércio no Egito,